A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, gostaria de trazer um tema aqui um pouco interessante. Certamente você já ouviu algum pregador pregando o texto de João no seu capítulo 20, versículo 7, que é aquele lençol dobrado é uma mensagem que Jesus deixa para os seus dois discípulos, uma mensagem subliminar, dizendo: Eu vou, mas eu volto. Eles levam para um contexto judaico, dizendo que é uma cultura que todo menino de 8 a 10 anos de idade já leva com ele essa tradição, que quando você vai em uma casa e você é servido ali um alimento naquela mesa, e se você estiver satisfeito com aquele alimento, você vai pegar o lenço, que seria o guardanapo nos nossos dias, limpar a sua boca, e se você dobrar este lenço, é um sinal, uma mensagem que você está passando para o anfitrião daquela casa, que você irá retornar novamente algum dia para aquela casa. Se porventura você não dobrar aquele lenço, apenas jogar ele sobre a mesa, é uma mensagem de você dizendo que você não vai mais retornar. Bom, vamos tratar a respeito desse tema, porque vários pregadores pregam a respeito disso. Eu gostaria de trazer em três aspectos para você: o aspecto cultural, o aspecto bíblico e o aspecto linguístico. Primeiro de tudo, o aspecto cultural. Nós não vamos encontrar isso nem no Talmud, nem no Midrash, nem na Mishnah, nenhum documento de um historiador como Flávio Josefo, que muitos pregadores gostam de utilizar. Não vamos encontrar em nenhum texto primitivo, até mesmo os pais da igreja, a escolástica, os pais protestantes da reforma, não temos nenhuma fonte primária a respeito dessa cultura. Não vamos encontrar em nenhum comentário bíblico, não encontraremos em nenhum comentarista. Você pode pegar várias Bíblias com vários comentários. Não temos nenhum comentarista mencionando a respeito que o texto de João, capítulo 20, versículo 7, é uma mensagem subliminar que Jesus está deixando para os discípulos, que é uma mensagem de eu vou, mas eu volto. Até mesmo dentro da academia ou dentro das universidades, nós não encontraremos nem sequer indícios de uma cultura judaica referente a esse lençol dobrado. Tá? Então, primeiro ponto, não temos um amparo cultural a respeito dessa falácia de João, capítulo 20, versículo 7, que é uma mensagem subliminar de Jesus dizendo aos discípulos: eu vou, mas eu volto. Não temos nem no Talmud, nem na Midrash, nem na Mishnah, nenhum texto primitivo, até mesmo os pais da igreja, da reforma, da escolástica, não temos nenhuma fonte primária a respeito dessa cultura. O segundo aspecto que eu gostaria de ver com vocês é o aspecto bíblico. Porque se a gente analisar o contexto de João, no seu capítulo 20, eu gostaria de fazer essa leitura com você, nós vamos ver que o contexto ele é totalmente diferente disso que alguns pregadores dizem. Porque, primeiro ponto, a primeira pessoa que chega no túmulo de Jesus é Maria Madalena. Maria Madalena, ela sai da sua casa domingo de madrugada e ela vai visitar o sepulcro de Jesus. E mesmo Maria estando duas vezes das três que Jesus disse que haveria de ressuscitar, parece que Maria se esqueceu da promessa. Parece que Maria se esqueceu que Jesus iria ressuscitar. Talvez porque na sexta ela viu Jesus sangrando, viu Jesus no madeiro e viu Jesus pendurado. Então ela se esquece da promessa. Então quando ela chega no túmulo domingo de madrugada, ela viu a pedra removida e ela logo vai ter uma ideia: furtaram o corpo de Jesus. É bem verdade que essa ideia de Maria Madalena não foi por acaso. Quando olhamos os textos de Mateus capítulo 27, versículos 62 ao 66, e também Mateus no seu capítulo 28, versículo 13, vemos que isso era uma ideia que já permeava entre os líderes religiosos, ou seja, os principais sacerdotes, os principais fariseus. Eles pedem a Pilatos que o túmulo seja guardado, porque eles se lembram que Jesus haveria de ressuscitar, e eles tinham um certo medo de os discípulos furtarem o corpo de Jesus, e aquela fala que Jesus haveria de ressuscitar poderia se concretizar com o corpo de Jesus sendo furtado pelos discípulos. Então Maria Madalena, sabendo-se dessa repercussão, ela olha o sepulcro, a pedra removida, e ela logo vai cair na ideia dos fariseus e dos sacerdotes de que furtaram o corpo de Jesus.
Essa é a primeira ideia que Maria teve. Então, já olhando para o texto bíblico, vamos levar em consideração que Maria Madalena ela entra no sepulcro. Se Maria Madalena entrasse no sepulcro, ela não se moveu com o lenço dobrado. É bem verdade que o texto não fala que Maria Madalena entrou ou não entrou. Mas vamos colocar que ela entre. Ela não se comove com o lenço dobrado. Se o lenço dobrado fosse um aspecto tão cultural assim, Maria Madalena ia comover com esse lenço dobrado e já ia cair a ficha e ela já ia entender a mensagem. Mas não é isso que acontece. Muito pelo contrário, Maria Madalena sai correndo para os discípulos para contar: furtaram o corpo de Jesus. Então nós chegamos no versículo 8 e versículo 9, quando os discípulos caminham e olham e viram o lenço dobrado, mais especificamente o versículo 7, é esse momento que registra o lenço dobrado. Quando eles chegam e entram naquele túmulo, eles não se comoveram tanto com o lenço dobrado, porque se o lenço fosse um símbolo cultural tão claro e conhecido, a reação esperada de Pedro seria, ele iria olhar para João e dizer: olha, João, o lenço está dobrado, então Jesus ressuscitou e ele voltará. Mas não é isso que acontece. O texto de João 20 deixa claro que Pedro vê os panos e os lenços dobrados, mas o texto não registra nenhuma conclusão sobre a ressurreição. Muito pelo contrário. O versículo 9 vai dizer assim, eu quero muito ler com você o capítulo 20, versículo 9. Pedro, ao entrar no sepulcro e ver o lenço dobrado, porque ainda não sabiam a escritura, que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então a conclusão que Pedro chegou é a mesma de Maria. Furtaram o corpo de Jesus. Esse é o contexto do texto de João capítulo 20. Do corpo de Jesus que foi furtado. Então o lençol não foi uma mensagem para passar para Pedro e nem para João. Porque Jesus nunca precisou de mensagem subliminar para falar da sua ressurreição. Ele sempre falou abertamente. Atos, no seu capítulo 1, quando Jesus aparece e ele proclama em alta voz, 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer que ele voltará. Ele nunca precisou de mensagem subliminar, inclusive da sua ressurreição também. Ou seja, mesmo depois de eles verem o túmulo vazio e os panos, eles ainda não haviam compreendido completamente o que estavam acontecendo. E há um detalhe riquíssimo aqui, porque os fariseus e sacerdotes pareciam lembrar mais da profecia da ressurreição do que os próprios discípulos naquele momento. Porque os fariseus e os sacerdotes, eles temiam uma fraude de que os discípulos, por sua vez, iria furtar o corpo de Jesus. Porém, os discípulos demonstram uma surpresa e uma incredulidade diante do túmulo vazio, de João capítulo 20, versículo 9. Afirma que eles ainda não haviam compreendido a escritura de que Jesus deveria ressuscitar. E isso fica evidente nos versículos posteriores, que o lençol não foi uma mensagem subliminar. Fica evidente por quê? Porque após esse cenário, João com Pedro vão se trancar com medo. Se Pedro tivesse entendido uma suposta mensagem codificada do lenço, seria estranho vê-lo retornar à sua antiga atividade, demonstrando ainda um período de incerteza e readaptação. É bem verdade que a fome bateu, houve a necessidade, mas se Pedro entendesse aquela mensagem codificada, ele não retornaria e seria estranho ele retornar, porque ele retornou a pescar. Mais uma evidência disso é Maria Madalena. Se o lenço dobrado é uma mensagem codificada, então por que Maria Madalena continuou chorando? No versículo 11, versículo 12, 13, 14, 15, até Jesus se apresentar a ela. Porque se fosse uma mensagem codificada, logo Pedro e João iriam dizer: Maria Madalena, já temos a mensagem, Cristo ressuscitou. Mas não foi isso que aconteceu. Maria Madalena continuou chorando. Outra verdade, os discípulos permaneceram reunidos com as portas fechadas com medo. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Então, até aqui, eles ainda não tinham a revelação plena da ressurreição de Jesus, apenas Maria Madalena, pois aqui eles ficaram trancados com medo e aí Jesus se apresentou a eles. Outra verdade,
Tomé duvida da ressurreição até ver Jesus pessoalmente. João capítulo 20, versículo 24 ao 29. Ou seja, vocês percebem que toda essa história do lenço dobrado não foi uma mensagem subliminar, porque senão todos esses eventos posteriores não teriam acontecido. Outros sim. Os discípulos só passaram a pregar com convicção após as aparições de Jesus. Eles só começaram a falar da ressurreição após ver o Cristo ressurreto. Senão, se com o lençol dobrado fosse uma mensagem subliminar, Pedro muito bem já poderia pregar sobre a ressurreição. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente vê aqui que não temos amparo bíblico para isso, porque Pedro retorna à pescaria, Maria Madalena continua chorando, os discípulos se trancam com medo, Tomé, incrédulo, só acredita quando vê, e os discípulos só começam a falar de ressurreição e a pregar com convicção após a aparição de Jesus e o derramamento do Espírito. Então essa mensagem do lenço codificado também não faz sentido no contexto bíblico e não temos também amparo bíblico. Agora, o terceiro aspecto, a gente já falou do aspecto cultural, o aspecto bíblico, e o terceiro aspecto, que é o aspecto linguístico. É bem verdade que esse termo, a tradução lenço dobrado, se a gente pegar o original, na verdade, o dobrado ali seria enrolado, ou até mesmo colocado de lado. Tem algumas traduções que até fala que é deixado de lado ou deixado à parte. Vamos falar primeiro da palavra lençol. Como você sabe, o original é o grego, só que para chegar em uma palavra mais perto desse lençol, eles utilizaram a língua do latim. Esse lençol no latim se chama sudário. Primeiramente, sudário no latim não é um lenço de limpar boca, ou seja, não é um guardanapo. Sudário no latim é um lençol que cobre o corpo. Sudário, na verdade, ele é o lençol que estava por cima de Jesus. Isso que é um sudário. Então, essa história de que é uma cultura que quando você está sobre a mesa, você pega o lençol e limpa a boca, já nem faz mais sentido aqui. Porque esse lençol não era lençol de limpar boca. Esse lençol era lençol que ficava por cima de Jesus, porque é o sudário que vem do latim. Outro detalhe muito interessante, que o texto de João, capítulo 20, versículo 7, nem sequer afirma claramente que o lençol estava dobrado. Muito pelo contrário. No sentido literal da palavra, o termo grego pode ser traduzido como enrolado, envolvido ou posto à parte. Além disso, o pano mencionado era um tecido funerário e não um guardanapo de refeição. Bom, então a gente viu que esse jargão ou essa pregação não tem amparo bíblico nem cultural e muito menos amparo linguístico. Eu sei que certamente você já ouviu essa pregação, eu sei que talvez você já até pregou sobre isso, mas sim, é uma mensagem muito linda, comove os ouvintes porque é algo muito bonito. Porém, não temos amparo bíblico, nem amparo cultural e muito menos amparo linguístico. Não encontramos essa cultura, não é isso que o texto está querendo dizer, e muito menos a língua no seu original. Bom, espero que eu tenha agregado algo em sua vida. Eu sei que se você já ouviu essa mensagem, eu sei que é uma mensagem muito linda, mas essa mensagem ou essa aula é para você também, querido pregador, que eu estou te convidando a se aprofundar mais e não apenas repetir aquilo que você escuta, pois não temos amparo cultural, linguístico e muito menos amparo bíblico para essa história. Deus abençoe!